muitas perguntas ainda no universo de Homem-Aranha que ainda não foram respondidas. Tem muitas dúvidas por aí espalhadas que até agora a Marvel ficou tipo assim: opa, não vou responder essa pergunta não, tô com preguiça, vou responder isso outra hora. Aí chega outra hora e acontece o quê? Ah, eu tinha me esquecido. Qual era a pergunta mesmo? Ah, deixa quieto, tchau, vou embora. Então hoje, meus amigos, hoje eu vou estar falando uma pergunta que sempre fica na minha cabeça de Homem-Aranha. É claro que vai estar envolvendo desenhos animados, porque como vocês já sabem, o meu canal é focado em animações. Então esse vídeo ele vai estar focado um pouquinho só de Homem-Aranha série animada lá de 1900 e sei lá o que, não sei, não pesquisei, né? Deveria ter pesquisado, né? Agora eu já tô gravando. E também do espetacular Homem-Aranha, a série Incrível! Quem não gosta, não tem senso de humor. Não tem conversa, cara. Quem não gosta, não tem senso de humor. Então, hoje vamos estar vendo a maior pergunta, Ou pelo menos a metade, né? A quinta, sei lá. enfim, a pergunta mais importante de todas, ou quase, que é a pergunta de como é que a aranha deu poderes ao Peter? Hoje você vai estar vendo essa dúvida aqui. Só que algum canal gringo, porque eu nunca pesquisei, né? Então, se você ver vídeos gringos ou simplesmente é um nativo, obviamente vai estar achando que meu vídeo é cópia, né? Mas não é não, eu não pesquisei. Roda a vinheta aí. Vamos começar o seguinte, vamos lá, tem muita coisa aqui, ou quase, para eu poder falar aqui, então vamos nessa. Então, como a gente já sabe, a aranha que picou o Peter, ela foi transmitida de uma radiação que um cientista acabou criando numa excursão que o Peter estava. E nessa excursão a aranha acabou entrando lá, sendo atingida pela máquina radioativa, depois ficou o Peter e o Homem-Aranha. Ou seja, no caso o Peter ganhou superpoderes. Mas como ela conseguiu dar os poderes dela pro Peter? A minha teoria é a seguinte: A aranha deu o DNA dela pro Peter. Calma que a gente já vai explicar. é o seguinte, vamos perceber o seguinte: se ela só simplesmente, sei lá, só picasse ele estaria morto. Então, simplesmente na vida real, se algum objeto ou sei lá, algum ser vivo encostar naquilo, depois encostar na pessoa, a pessoa morre. Ou simplesmente a pessoa que foi radiada pelo negócio, o ser vivo já morre. Então minha teoria é a seguinte, desse caso, desse mecanismo de radiação. Ele não é um mecanismo de radiação. Ele em si era pra ser um negócio de radiação, mas acabou virando uma máquina de que qualquer ser vivo encostar, ele transmite o seu DNA para outro ser que ele encostar. Então por isso que a aranha morre, porque se fosse desse jeito, como a gente pensaria da vida real, ela ainda estaria viva. Então como é que ela morreu? Ela passou o seu DNA pro Peter. E depois que ela passou o DNA dela pro Peter, o DNA dele ficou cheio de teia, só para poder simbolizar que ela deu o DNA para ele. E também, se fosse de um DNA de aranha para um ser humano nesse universo aí, acabou dando os poderes ou habilidades que o outro ser vivo tem. Por exemplo, se é um ser humano normal, ele só forte para Dedéu mesmo, ele encostasse na máquina de, entre aspas, radiação e acabasse encostando em outra pessoa, ele morreria e passaria seu DNA para essa pessoa. E essa pessoa ia ser fraca, no caso o Peter. Então, depois que ele encostou nessa pessoa, ela acabou ganhando as habilidades que essa pessoa tinha por causa do DNA que foi transmitido para ela e para o outro ser humano. Entendem? Por isso que depois ele ficou forte e tudo mais, ganhou superpoderes de força, não tecnicamente superpoderes. Isso aqui é só um exemplo, mas eu quero que vocês entendam que aquela máquina não é
de radiação. Ela é uma máquina que transmite o DNA de qualquer ser para outro. A prova disso é que da própria origem do Kraven, não a origem em si, mas uma parte que aparece dele no episódio de Espetacular Homem-Aranha. E uma parte, ele acaba cobrando do cientista muito dinheiro para poder dar poderes a ele que nem o Homem-Aranha, como ele deu pro Homem-Aranha. E nessa série acredito que esse cientista, ele sabe quem é o Homem-Aranha. E depois que ele soube que o Peter ele foi picado por uma aranha e depois ganhou esses poderes ele acabou descobrindo que a sua máquina radioativa deu errado. Ele não tava pronto ainda. Então ele decidiu quebrar ela e decidiu criar uma específica para poder melhorar algumas coisas, porque acabou transmitindo algumas consequências pro Peter depois que ele foi picado por uma aranha. Ele acabou sentindo muito calor facilmente, ele acabou ficando fora de controle, tendo pânico, ficando enjoado. Por isso que ele gostou do que ele acabou transmitindo, mas ele queria alterar algumas coisas para poder ficar melhor. Então depois disso, ele decidiu criar uma outra máquina, o mais possível, só para poder testar. Ele testou algumas coisas assim, e quando chegou o Kraven e comprou dele, ele já tinha um negócio pronto. E o Kraven, ele pediu exatamente os poderes de um leão, de um tigre e de uma pantera. Ele até cita isso quando ele tá batalhando com o Peter. Ele diz as habilidades dele. Ele tem uma força de um leão. Eu só lembro dessa parte. Mas eu só sei que o resto ele fala, sei lá, um tigre ou uma pantera. No máximo ele fala isso. Mais ou menos ele fala isso. Não lembro direito. Mas o importante é o seguinte, que ele pediu superpoderes desses animais aí. Pelo menos um desses aí. Então, depois disso, o cientista ele decidiu pegar. Ele criou uma combinação assim para alterar algumas coisas. E essa alteração foi o seguinte, que ele podia escolher algum DNA de algum animal, algum ser vivo, e colocar no experimento e colocar em outro ser humano na vontade dele. Ele não criou uma máquina que qualquer um que encostasse, acabasse transmitindo o seu DNA para qualquer pessoa que ele encostar. Não, ele achou isso meio perigoso demais. Então ele decidiu criar um experimento específico para isso. E alterando algumas coisas assim. Então depois disso, quando o experimento ficou pronto, ele injetou no Kraven e ele virou aquela criatura forte, que nem um leão, que acabou atacando o Homem-Aranha. Cara, eu nem sei mais o que dizer. Minha cabeça nem já saiu aqui. Ela só tá presa por causa da máscara. Mas se ela sair... E aí? Acredita nessa teoria? Cara, eu criei essa teoria hoje. Dá pra acreditar nisso? Então, antes de terminar o vídeo, eu sei que você já esqueceu de deixar o like. Pô, mano, deixa o seu like aí. Ajuda muito no feedback do meu canal. Também se inscreve porque a gente tá quase chegando a 100 inscritos. Então, clica no like aí embaixo. Não é o botão de dislike. Não. E também não clica 2 vezes, senão tu vai tirar o like. Então... clica no like e aperta o botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque ativando esse sininho, você vai estar recebendo todos os vídeos novos que eu vou estar postando. E você não vai perder nenhuma dessas teorias que eu vou fazer, ok? Eu sou Renan Sorte e até a próxima. Tchau!